Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de Química. Então, os alunos do terceirão, né, ensino médio, durante o capítulo de hidrocarbonetos, a gente fala a respeito de alguns compostos, a gente fala a respeito de algumas substâncias, né, de interesse comercial e tal. E sempre que a gente fala desses compostos, né, a gente tem que frisar, né, alguns usos deles e tal. Na aula específica de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos falar a respeito de um composto chamado de metano. Então, o metano, pessoal, ele é um hidrocarboneto do grupo dos alcanos. Ele tem fórmula molecular CH4, ok? Então, tem um carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. É um composto gasoso em temperatura ambiente, tá? E ele é combustível inflamável. Então, a gente tem que ter essas informações bem claras quando vai trabalhar esse composto. Ele apresenta massa molecular, né, de 16 gramas por mol, então, né, cada mol de metano tem 16 gramas e ocupa um volume de 22,4 litros nas CNTP. Informações básicas a respeito do nosso composto. Mas não é isso que eu vim falar para vocês a respeito dele. Eu vim falar de algumas aplicações práticas dele. Então não adianta a gente vir ficar despejando conteúdo e vocês ficarem, né, a par, né, do mundo que nos cerca. Então a química ela tem esse papel, né, de trazer o mundo, né, que a gente vive para dentro da sala de aula. Então o metano, pessoal, ele é um combustível bastante importante dentro da questão da sustentabilidade, né, tanto urbana quanto a sustentabilidade nas propriedades rurais, porque o metano ele pode ser produzido a partir da decomposição anaeróbica de matéria orgânica. Então isso aqui é muito importante. Bom, só para vocês terem uma ideia a respeito desse composto. Então o metano, pessoal, ele é conhecido como gás dos pântanos, tá? Justamente porque ele é produzido em ambientes de anaerobiose. Então um pântano, né, tipo solo encharcado, é um ambiente perfeito para que isso aconteça. Então, vamos dizer assim, o animal, quando ele cai no chão pantanoso, ele afunda, né, dentro do lodo, e a decomposição anaeróbica faz com que seja produzido gás metano, e quando ele é liberado para a atmosfera, ele entra em combustão. Então muitas vezes, né, tipo, esse processo, né, de escape de gás metano que entra em alta ignição, ele é chamado de fogo fátuo. Então, se vocês forem pesquisar, se vocês fizerem uma analogiazinha, né, com o folclore nacional, vocês vão já fazer uma correlação com uma entidade, né, do folclore indígena, que é uma bola de fogo que corre pelos campos, né? Então, a lenda do Boitatá aí, né, se vocês quiserem, né, tiverem interesse, dar uma pesquisada, vocês vão ver que ele tem uma certa correlação com esse conteúdo que a gente está trabalhando. Mas não é nem falar de folclore aqui com vocês, só fazendo algumas ligações aqui. O que é importante para a gente trabalhar dentro dessa questão do gás metano é como eu posso obter esse composto de maneira barata, tá? Ter esse combustível, que é um combustível renovável, tá, na minha propriedade. Então, o metano ele pode ser produzido a partir, né, de uma estrutura chamada de biodigestor. Então, você já deve ter ouvido falar biodigestor aqui, biodigestor dali e tal. Mas o biodigestor, então, pessoal, eu vou deixar alguns links na descrição desse vídeo e alguns cards, né, para que vocês possam estar pesquisando. O biodigestor ele tem função o quê? Produzir metano a partir da decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Bom, o metano, pessoal, uma informação que é importante. O metano ele é um composto que ele potencializa aquecimento global. Então vamos dizer assim que em termos de dano para a atmosfera, ele é 4 vezes mais prejudicial do que o gás carbônico, em termos de aquecimento global. Então vamos supor que o gás carbônico ele consiga reter uma quantidade X de energia, o gás metano consegue, né, reter 4 vezes mais essa quantidade de energia. Então ele é muito mais danoso. Então o biodigestor, né, ele usa o gás metano, como ele é combustível, através da reação de combustão do metano, eu produzo, né, o gás carbônico como resíduo. Gás carbônico vapor de água. Gás carbônico, ele é um agente causador de efeito estufa, né, ele causa aquecimento, né, na atmosfera do planeta, mas ele pode ser também utilizado como substrato para as plantas para a produção de tecido, né, lá na fotossíntese e tudo mais. Então,
Só para vocês terem essa ideia. Então, assim, o biodigestor, quando ele funciona, ele produz, então, o gás carbônico. Vem cá, vem. Suba aqui e dá um oi pros alunos. Vem, vem. Suba aqui. Suba. Então, pessoal, para quem não tá vendo, tá aqui a minha assessora de ensino, né, Pipoca. Tá vindo dar um oi para vocês aí, então, durante a nossa videoaula, então. Então, pessoal, já apresentei a minha assessora aqui para vocês. Agora vai brincar, vai. Ou fique. Então, assim, pessoal, o gás metano produzido a partir de biodigestores, ele pode ser utilizado tanto para movimentar, né, bocas de fogão a gás, por exemplo. Vou deixar o link de um projeto muito interessante que está acontecendo no semiárido do Brasil, onde a questão energética ela é bem escassa. Ou ele pode também mover pequenos conversores e produzir energia elétrica nas propriedades. Então, este uso do biogás, né, ele pode gerar para o agricultor créditos de energia elétrica dentro da sua propriedade. Então ele tem um certo fundamento, né? Os modelos de biodigestores são bastante variados, né? Vocês vão encontrar modelos grandes, né? Por exemplo, nas indústrias, nas propriedades agrícolas que trabalham com a produção de suínos, vocês vão ver biodigestores lá de porte imenso. E vocês podem ver modelos de biodigestores pequenos que podem ser acoplados na residência de vocês. Só para vocês terem uma ideia. Então, licencinha aí. Pipo, o que você está fazendo aí? Então, essa reciclagem, né, de matéria orgânica, ela pode ser feita em qualquer propriedade, pessoal. Tá? Existem vários trabalhos científicos aí comprovando a eficiência, né, desse material. E assim, ó, o gás metano, pessoal, ele também está presente, antes que eu me esqueça, na composição do gás natural. Então, ele também é extraído a partir do petróleo. Só que por que eu vou extrair metano do petróleo se eu posso extrair ele a partir, né, de matéria orgânica excedente da minha propriedade? Vamos supor o seguinte, né, eu sou produtor de bovinos, né, tenho produção de leite na minha propriedade, produção de gado de corte, e esses animais eles geram resíduo orgânico que pode ser utilizado. Então eu posso ter um biodigestor na minha propriedade, por exemplo, né, gerando biogás, e esse biogás pode ser convertido em energia elétrica para manter, por exemplo, acesa as luzes da minha sala de ordenha, por exemplo. Então vejam, pessoal, né, vários usos para o nosso composto. Após o processo de compostagem, tá? Após o processo de do processo de biodigestão, né, da matéria orgânica e produção do metano, sobra um material que pode ser utilizado como fertilizante. Então vejam que a sustentabilidade do processo é bastante grande, tá? A sustentabilidade é bastante grande. Então acaba sendo uma coisa bastante interessante, tá? O que mais? O metano, pessoal, para quem também não, né, curiosidade, ele pode ser obtido a partir da destilação da madeira. Tá, então o pessoal utilizava aqueles carros movidos a lenha, produzia né, decompunha esse material, metano, e ele é utilizado como combustível, muitas vezes então. Então assim, ó, pessoal, outra coisa, né, que acho que é interessante a gente falar aqui, é a respeito, por exemplo, dos aterros sanitários. Todo mundo, né, já deve ter ouvido falar em aterro sanitário, disciplina de ciências, de geografia e tal, uma questão, né, uma solução para a questão do lixo, né, nas cidades, né, tipo Itaiópolis conta hoje com aterro sanitário também e tal. Então o aterro sanitário, pessoal, o solo ele é impermeabilizado, né, por conta que quando a matéria orgânica ela está se decompondo, ela libera líquido, né, esse líquido a gente chama de chorume. Então ela está se decompondo, está liberando esse líquido. Esse líquido pode se infiltrar no solo e contaminar o lençol freático. Então o solo é impermeabilizado e esse líquido ele é coletado depois utilizado como fertilizante. Nos aterros sanitários, né, você tem então produção de gás metano, e geralmente esse gás metano ele é queimado, né? Tipo, você vê se você olhar uma imagem, uma filmagem, né, de aterro sanitário, você vai ver que tem uma chaminézinha e um queimador que fica queimando o tempo todo. Então ele tem uma chama que fica queimando esse metano produzido. Até vou deixar um link de uma reportagem, né, que é de um shopping que foi construído sobre o aterro sanitário. Se eu não me engano, foi lá em São Paulo. E houve vazamento, rasgou, né, a estrutura rasgou
a lona da contenção e o vazamento de gás para o estacionamento e tal. E como é um gás muito inflamável, o shopping teve que ser interditado, a inauguração foi adiada e tal. Então tem que tomar esses certos cuidados. Ó, é um processo 100% seguro, essa questão do biodigestor na propriedade e tal? Não, ele não é. Ele apresenta riscos. Só que esses riscos, eles são, né? Se o sistema for bem dimensionado e a manutenção for feita periodicamente, os riscos tornam-se baixos. Tá? Agora, se você, né, vamos pensar o seguinte, aluno, se você mora no interior, você acha a ideia interessante, antes de qualquer coisa, né, procure professor, né, ou procure um engenheiro para tirar essas dúvidas referentes ao processo. Hoje existe, por exemplo, linhas de crédito específica para esse tipo de investimento que visa a questão da sustentabilidade da propriedade. Então, é uma alternativa para o nosso aluno, né, para o nosso produtor rural também, enfim. E assim, o gás metano, pessoal, né, além da questão, né, do biodigestor e tal, a questão do aquecimento global e tudo mais, né, do petróleo. Então, ele também pode ser utilizado, o gás metano, para a produção de outros compostos químicos a nível da indústria e tudo mais. Então, vejam, é um composto de extrema simplicidade, vamos dizer assim, porque é um carbono com 4 hidrogênios. É a estrutura mais simples que nós temos dentro da química orgânica para estudar é o metano. E ele tem, então, várias utilizações, né, várias aplicações, né, enfim. Então, um composto bastante importante da gente investir um tempo nele para que seja explicado para vocês, né? Outros compostos vistos dentro do grupo de hidrocarboneto, como o propano, o butano, por exemplo, né? O propano e o butano, a nossa principal, né, importância econômica desse produto. Ele é o composto do gás de cozinha. Então, o propano e o butano compõem a mistura de gases combustíveis que a gente comercializa lá dentro do gás de cozinha. Assim, ó, o gás de cozinha, pessoal, ele não tem cheiro, tá? Então é adicionado um produto ao gás de cozinha para que ele seja perceptível pelo olfato, né? Já que você não consegue ver ele na atmosfera. Então ele seja perceptível pelo olfato. O propano e o butano, eles são utilizados como propelentes. Se você for olhar numa latinha de spray lá, pegar por exemplo uma latinha de desodorante lá, você vai ver que o propelente é propano ou butano, spray de cabelo, o spray aerosol lá para inseticida e tudo mais. Vamos ver que eles são propano e butano. Então por quê? Porque eu posso torná-los líquidos a pressões altas e eles ocupam pouco volume. Então quando eu aperto a válvula do spray, eu alivio a pressão dentro do sistema e ele elimina o líquido que eu quero que seja aplicado, né, junto com o gás que está sendo liberado. Causa mal para a saúde? Se for utilizado com prudência, não há perigo para a saúde, ok? Então assim, pessoal, em relação a alguns hidrocarbonetos, né, de importância, o vídeo trata mais da questão do uso do metano, mas, né, aproveitando o gancho para falar desses outros dois compostos que são importantes. Pessoal, espero que vocês possam aproveitar bem esse vídeo. Caso de dúvidas e perguntas, né, procurem o professor para que a gente possa conversar mais a respeito desses compostos. Como eu falei, vou deixar os links que vocês podem estar consultando para que vocês se aprofundem dentro dos conceitos a respeito do uso do gás metano. Pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima aula então.